Imagine estar diante de alguém que guarda um segredo profundo. Você deseja conhecer essa verdade, mas sem confrontos, sem pressões, sem aquele clima tenso de quem está tentando arrancar algo à força. Como proceder? Como tocar na essência do outro e fazê-lo abrir o coração por vontade própria? Há mais de 2000 anos, um homem caminhava pelas ruas de Atenas com esse poder. Sócrates. Um filósofo, mas também um mestre da conversa, da escuta e da provocação inteligente. Ele fazia com que as pessoas revelassem suas verdades mais íntimas, sem perceberem que estavam sendo conduzidas a isso. Não usava ameaças, não fazia acusações, só perguntava. Mas suas perguntas eram como espelhos, e ninguém escapava do reflexo. Neste vídeo, vamos explorar como o método socrático, essa técnica milenar, ainda hoje tem o poder de revelar a verdade mais profunda em qualquer um, sem jamais precisar levantar a voz. Sócrates, o homem que nunca escreveu uma linha sequer, mudou o curso da filosofia ocidental apenas com a força de suas palavras e perguntas. Nascido no século V a.C., em Atenas, ele se recusava a ensinar como um mestre tradicional. Em vez de despejar conhecimento, ele puxava. Isso mesmo, puxava de dentro da outra pessoa aquilo que já estava ali, escondido, adormecido. Acreditava que o conhecimento verdadeiro não era uma dádiva entregue por alguém mais sábio, mas sim algo que nascia de dentro, quando provocado com precisão. Sócrates comparava sua missão à de uma parteira, ajudando os outros a dar à luz suas próprias ideias, crenças e verdades. E fazia isso por meio de uma ferramenta poderosa e simples, o diálogo. O método socrático não é uma sequência fria de perguntas, é uma dança, uma jornada. Ele começa sempre com uma pergunta aberta, feita com curiosidade genuína. O que você quer dizer com isso? Ou, você pode explicar melhor esse ponto? São convites, e a partir daí ele ouvia atentamente, não julgava, não rebatia, apenas escutava, e então devolvia outra pergunta, mais precisa, mais afiada. Aos poucos, a própria pessoa começava a perceber que algo em seu raciocínio não se sustentava. Não por causa de um ataque, mas porque, ao caminhar pelas próprias ideias, ela tropeçava nas contradições. Sócrates não dizia o que era certo ou errado. Ele fazia o outro enxergar por conta própria. Imagine agora uma situação cotidiana. Você está conversando com alguém que diz algo suspeito. Talvez um colega que atrasou um projeto. Talvez um filho que voltou mais tarde do que devia. A maioria das pessoas agiria direto, porque você mentiu, você está escondendo algo. Mas isso cria defesa, fecha o outro. Em vez disso, imagine perguntar: o que aconteceu que te fez mudar o horário? Ou me ajuda a entender seu lado. Essas perguntas não acusam, elas abrem espaço, e quando o outro se sente seguro, sem julgamento, ele se abre. Pode parecer simples, mas é uma engenharia emocional sutil e extremamente eficaz. A escuta, nesse processo, é tão importante quanto a pergunta. Sócrates ouvia com uma atenção quase sagrada. Cada palavra dita pelo outro era uma pista, uma chave para a próxima pergunta. E é exatamente aí que mora o segredo da técnica. Não é sobre fazer qualquer pergunta, é sobre fazer a pergunta certa, na hora certa. Uma pergunta que toque, que reverbere, que faça o outro pausar e pensar. Quantas vezes você já foi ouvido assim? Sem pressa, sem interrupção, com alguém olhando nos seus olhos e realmente interessado? É raro, e por isso é tão poderoso. Mas e se a pessoa resistir? E se ela não quiser falar? Sócrates sabia que a resistência era apenas uma camada. Ele não forçava, dava espaço. Às vezes o silêncio era mais forte do que 1000 palavras. A pausa estratégica, o olhar atento. E então, mais uma pergunta, leve, quase inocente, mas certeira. Você se sente à vontade com essa escolha? Ou
O que você acredita que isso diz sobre você? Perceba, a verdade não é arrancada, ela emerge. A pessoa sente que está sendo respeitada, não interrogada, e isso muda tudo. Num de seus diálogos mais famosos, com o jovem Mênon, Sócrates mostra como até quem acha que sabe, na verdade não sabe. Ele vai perguntando, desdobrando, explorando. Mênon tenta responder, mas logo se vê confuso. Sócrates sorri, não por arrogância, mas porque aquele momento de confusão é onde começa o verdadeiro aprendizado. O momento em que percebemos que não sabemos tudo é o primeiro passo para descobrir algo novo. E quando alguém chega a essa conclusão por conta própria, sem pressão, é quase impossível que volte atrás. Porque agora é uma verdade vivida, não imposta. E se trouxermos isso para o nosso tempo? Em reuniões, entrevistas, relacionamentos, negociações, o método socrático continua atual. Em vez de debates onde um tenta vencer o outro, imagine diálogos onde ambos querem entender melhor. Em vez de convencer alguém de que você está certo, por que não ajudá-lo a perceber por si mesmo o que faz sentido? Isso não é manipulação, é maestria. É comunicação elevada ao seu mais alto nível. E quanto mais dominamos essa arte, mais nos tornamos líderes naturais. Pessoas que inspiram, que provocam mudança, sem gritar, sem dominar, apenas conduzindo com perguntas. Sabe aquele momento em que alguém te diz: "Nossa, nunca tinha pensado por esse lado"? Esse é o instante em que o método socrático mostra sua força. A verdade foi revelada. E não porque você a entregou, mas porque o outro a encontrou dentro de si. Isso gera transformação real, porque é interna, é legítima, não é algo aceito por obrigação, mas por compreensão. Há um detalhe curioso sobre Sócrates. Ele nunca cobrava pelas suas aulas. Caminhava pelas praças, pelos mercados, pelos banhos públicos e ali mesmo começava a dialogar, com escravos, com nobres, com comerciantes. Para ele, a busca pela verdade era um direito de todos, e sua missão era despertar a consciência. Quantas vezes você já viu alguém falando, mas sem realmente pensar no que está dizendo? Sócrates fazia as palavras ganharem peso, fazia as ideias se tornarem reais. E essa habilidade de tornar o invisível visível por meio das perguntas é algo que qualquer um pode desenvolver, inclusive você. O mais impressionante é que essa técnica funciona não apenas para extrair verdades dos outros, mas de nós mesmos. Ao nos fazermos perguntas poderosas, começamos a enxergar onde estamos nos sabotando, onde nossas crenças não se sustentam, onde estamos nos escondendo de nós mesmos. Por que eu realmente quero isso? O que estou evitando enfrentar? O que esse desejo revela sobre minhas inseguranças? Essas perguntas nos colocam frente a frente com a nossa verdade. E é aí que começa a verdadeira liberdade. Quando Sócrates foi julgado e condenado à morte por corromper a juventude com suas ideias, ele não recuou. Poderia ter fugido, poderia ter pedido perdão, mas permaneceu firme, porque acreditava que viver sem examinar a própria vida não valia a pena. Essa é a essência do seu legado. Não viva no piloto automático. Questione, pergunte, investigue em você, nos outros, no mundo. Ao final, a técnica socrática não é apenas um método para fazer alguém confessar algo. É um caminho de transformação profunda. Quando aplicada com empatia, escuta e curiosidade genuína, ela tem o poder de mudar pessoas, ambientes, realidades. É como acender uma luz em um quarto escuro e permitir que cada um enxergue aquilo que antes estava escondido nas sombras. E agora, a pergunta que eu deixo para você: o que você pode começar a perguntar para revelar uma verdade que está esperando para emergir?